Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sopro, aqui no Daniel Lucas Podcast. Eu sou o Maicon Rodrigues e hoje, mais uma vez, serei a voz que caminha com você nessa jornada de silêncio, profundidade, confronto e vida. Lá em Gênesis, o homem foi criado do pó da terra, mas ele só se tornou vivo quando Deus soprou sobre ele. Esse quadro é sobre isso, sobre esse fôlego, sobre quando a palavra de Deus entra como vento e revira tudo, como brisa ou tempestade, mas nunca em vão. Aqui não temos câmeras, nem distrações visuais, só a palavra, a presença e o sopro. Em cada episódio você vai ouvir histórias, passagens bíblicas e perguntas que não te deixarão no mesmo lugar, porque às vezes, tudo que você precisa não é de mais uma resposta, mas sim de um sopro. E é claro, esse projeto só continua porque temos ao nosso lado parceiros que acreditam nesse propósito. Clínica Levemente, espaço terapêutico com os melhores profissionais para te atender com excelência. Jean Lee designer com autenticidade e criatividade sem limites. Junks personalizados, o melhor para os seus brindes e presentes com identidade e criatividade. Ok Redenção, vestindo o nosso podcast com estilo e qualidade. E é claro, muito obrigado a você de casa que está sempre ligadinho aqui no podcast. Não deixe de compartilhar essa mensagem com mais alguém, nos seus stories e até mesmo enviando para aqueles que você sabe que estão precisando dessa palavra. A sua audiência é muito importante para nós e nos ajuda a continuar com esse projeto. Muito obrigado a cada um de vocês. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Às vezes, nós estamos esperando que Deus nos liberte, quando na verdade, Ele já nos libertou. A cela está trancada, mas a chave está no seu bolso. Muita gente vive pedindo a Deus para tirar suas amarras, quebrar grilhões, abrir portas, mas já foi tudo feito. A cruz não foi uma promessa vaga, foi o quebrar de correntes. E hoje, o sopro te convida a refletir sobre isso. O que tem te mantido preso, mesmo depois da cruz? Será que a sua prisão é real ou uma ilusão que você alimenta? Vamos mergulhar em uma história que pode ser sua também. Imagine uma cela, fria, escura. Nessa cela, nós temos um personagem, um homem. Ele não sabe há quanto tempo está ali. A cela era pequena, fria, sem janelas. A luz vinha de uma fresta na porta de ferro que nunca se abria. Todo dia era igual. Acordava com o som do próprio desespero. Orava, gritava, jejuava, batia na parede, se culpava mais. Deus, por favor, me tira daqui. Ninguém respondia. Na parede, rabiscos feitos com a unha contavam os dias. 100, 200, 347. A cela era escura, mas seus pensamentos ainda mais. Lembrança de erros, vícios, vergonhas, traumas. Um buraco dentro dele dizia: é isso que você merece. E ele acreditava. Até que um dia, desesperado, ele se debatia contra as paredes da cela quando caiu de joelhos e bateu com força no chão de pedra. E naquele momento, sentiu algo no bolso da sua calça. Confuso e hesitante, ele colocou a mão. Quando retirou, viu algo que o deixou mais confuso ainda. Uma chave. Ele gelou, pegou a chave, olhou. Era uma chave pequena de ferro envelhecido, sem etiqueta, sem manual, sem brilho. Ele ficou ali tremendo por minutos, talvez horas, até que teve coragem. Se levantou, foi até a porta da cela, encaixou a chave e com um clique ela abriu. O corredor estava vazio, silencioso. Ele olhou para trás, viu a cela, ainda aberta, e chorou como uma criança. Ali ele entendeu. O que o mantinha preso não era a fechadura, era o medo, era a culpa, era a mentira. Quantos de nós não vivemos assim, presos não por guilhões reais, mas por mentiras que aceitamos como verdades? Watchman Nee foi um pregador e escritor cristão chinês do século XX, conhecido por seus ensinamentos sobre a vida cristã prática e a importância da igreja local. Nee escreveu:
Nos foi dada a libertação, mas muitos de nós ainda não a usamos. Essa frase me travou o coração quando li pela primeira vez, porque ela revela uma tensão triste, mas comum. Uma vida com uma porta aberta, mas com a alma ainda sentada dentro da cela. Jesus já nos libertou, mas muitos continuam vivendo como escravos. E por quê? Porque a liberdade exige decisão, e decisão exige responsabilidade. É mais fácil dizer, eu não saio da cela porque Deus ainda não me libertou, do que dizer, eu tenho a chave, mas eu não quis usá-la. Em O Homem Espiritual, Ni fala sobre a diferença entre a posição espiritual e a experiência prática. Você já foi posicionado como livre em Cristo, mas se não andar por fé, você continuará agindo como um cativo. É como alguém que recebe uma herança milionária, mas nunca acessa a conta. É como um prisioneiro solto pelo juiz, mas que não acredita e escolhe continuar no cárcere. A graça já te salvou, mas a incredulidade pode te manter paralisado. Vamos agora mergulhar na palavra. Não apenas ler, mas ouvir como quem escuta a própria alma sendo chamada de volta à vida. Abra o seu coração, respire fundo e imagine a cena. Jesus está no meio do povo, ensinando, confrontando, amando. Alguns o seguem com fé, outros com pedras nas mãos. No meio desse momento, ele declara algo que ainda hoje ecoa como trovão nas nossas prisões invisíveis. Em João, capítulo 8, dos versículos 31 ao 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos libertos? Jesus respondeu: eu digo a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Jesus está dizendo: não basta conhecer a religião, não basta ter sangue de Abraão, não basta ir ao templo, conhecer as escrituras, participar das tradições. A verdadeira liberdade vem quando o Filho liberta. E libertar não significa apenas tirar da prisão, significa arrancar a identidade de escravo e te dar a identidade de filho. Você percebe isso? A cela não é só de ferro, é feita de mentira, é de religião sem Cristo, de pecado escondido, de vergonha herdada. E Jesus quebra tudo isso com uma palavra: verdade. Agora vamos para outra carta, Gálatas. Aqui o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que tinha conhecido a graça, mas queria voltar para a cela. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você consegue ouvir o clamor de Paulo? Não voltem para a cela. Cristo abriu a porta. Por que se encostar de novo nas grades? E isso vale para mim, para você e para todos nós. Às vezes a cela é o pecado que achamos que não conseguimos deixar. Às vezes é um passado que grita mentiras todo dia. Às vezes é um ciclo que parece impossível de quebrar. Mas a verdade permanece. Se o Filho libertou, então você está liberto. Agora, permaneça firme. Não como quem tenta merecer essa liberdade, mas como quem luta para não esquecer que ela já foi dada. Cristo não apenas destrancou a porta, ele te chamou pelo nome, te deu vestes novas, te pôs de volta na família e colocou uma chave no seu bolso, para quando a memória da cela tentar te fazer voltar, você não permanecer mais na prisão. Você é livre. Agora respire fundo e se permita responder. O que tem te mantido preso? Medo, pecado,
traumas? Ou a voz de alguém que disse que você não vale nada? Será que a chave já está no seu bolso, mas você tem medo de usá-la? Às vezes a gente prefere a cela que conhecemos do que a liberdade que exige responsabilidade. Você acredita mesmo que Deus já te libertou? Ou você ainda está esperando uma permissão para sair? Que, a propósito, já foi dada na cruz. Você tem vivido como liberto? Ou apenas como um prisioneiro religioso que conhece a Bíblia, mas não experimenta a graça? A prisão mais difícil de sair é aquela que a mente constrói. E Jesus já tirou o cadeado. Agora é com você. Antes de seguir, eu preciso fazer uma pausa aqui. Uma pausa de confronto, de amor firme, de verdade que não afaga, mas transforma. Você já viu alguém tentando vestir uma roupa que não serve mais? Ela aperta, incomoda, rasga, expõe. Pois é, o mesmo acontece com a nossa velha natureza quando tentamos colocá-la de volta, depois de termos sido vestidos com a graça de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24 diz: Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Você entende isso? Cristo não nos libertou apenas da cela. Ele também nos deu roupas novas, uma nova identidade. Mas muitos ainda vivem como se estivessem com as vestes da prisão, mesmo depois de libertos. Você não é mais quem você era. Você não pertence mais ao que te prendia. Em Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10, afirma: Vocês se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Essa troca de roupas é diária. É dizer não às correntes antigas e reconhecer: essa amargura não combina mais comigo. Essa prática confundida não cabe mais nessa nova vida. Essa mentira que eu dizia para mim mesmo não serve mais. Em 2 Coríntios 5,17 diz: Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então receba isso agora com fé. Você não é a sua falha. Você não é o seu passado. Você não é a pessoa que vivia trancada. Você foi feito novo. E a velha roupa não te serve mais. E eu te convido a orar comigo nesse momento. Feche seus olhos, se possível, e eleve seu espírito em oração. Senhor, nós te louvamos porque és Deus de liberdade. Te exaltamos porque abristes portas que nós mesmos jamais conseguiríamos forçar. Te adoramos porque és fiel quando somos fracos. Obrigado pela cruz, pelo sangue. Obrigado por nos dar uma chave, mesmo quando achamos que merecemos as correntes. Senhor, tira o medo do nosso coração. Desamarra a nossa mente que insiste em acreditar que não somos dignos. Nos lembra da liberdade que já temos. Nos ensina a viver como filhos livres e não como escravos perdoados. Hoje, eu sou a chave. Hoje, eu saio da cela. Hoje, eu volto a caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o segundo episódio do quadro Sopro, aqui no Daniel Lucas Podcast. E se esse episódio falou com você, tira um print agora, compartilha nos seus stories e marca a gente. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa. Talvez alguém esteja trancado esperando uma chave, que está mais perto do que imagina. E não se esqueça, você já foi liberto. Agora é hora de viver como quem saiu da cela. Eu sou o Maicon Rodrigues. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.